O ouro está despencando e ninguém realmente parece entender o motivo. Não seria esse o momento do ouro brilhar? O mundo está desmoronando, tem guerra no Oriente Médio, tem guerra na Europa, todo mundo está perdendo a cabeça. Com certeza o ouro deveria estar disparando agora. E ainda assim, não está nem a prata. Ambos, na verdade, passaram por grandes correções e têm, de modo geral, caído nos últimos meses. Temos muito para discutir no vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Olha, é um equívoco comum. Conflito no Oriente Médio igual a guerra, igual a preço do ouro subindo. Faz sentido pensar assim, mas não funciona dessa forma. Uma cadeia importante de curto prazo envolve petróleo, inflação e dólar. Por isso, ouro e prata podem cair como ocorre agora, mesmo em crises geopolíticas, quando historicamente se esperaria que subissem. O conflito ameaça o suprimento de petróleo, os preços do petróleo sobem, os temores de inflação aumentam, os bancos centrais mantêm uma política mais rígida por mais tempo, os rendimentos dos títulos sobem, o dólar americano se fortalece, ouro e prata são vendidos porque não são mais vistos como ativos de proteção neste cenário específico. Os principais fatores são o conflito, a situação do petróleo e o impacto na inflação. Wall Street alimenta as expectativas de corte de juros pelo Fed em setembro devido aos choques do petróleo, mas alguns analistas já sugerem aumento das taxas. Caramba! Se o transporte de petróleo está ameaçado, os mercados reprecificam o risco de inflação, que é o que ocorre agora. O transporte de petróleo está realmente em risco. Há ameaças de fechar o Estreito do Mar Vermelho, colocando 25% do petróleo mundial em risco de não ser transportado. Se a energia dispara, como está acontecendo agora, os custos de insumos e transporte aumentam, as expectativas de inflação do consumidor sobem e as esperanças de cortes nas taxas de juros são adiadas. O ouro costuma ter bom desempenho em períodos de desordem monetária ao longo do tempo. No curto prazo, o ouro pode sofrer se os rendimentos reais em dólar subirem. Certo. O ouro não é para curto prazo, embora possa ser negociado assim. Não me entenda mal, mas o ouro é um ativo de longo prazo. Por isso, em situações como essa, quando as pessoas estão correndo atrás de dinheiro, tudo está sendo vendido, incluindo a pia da cozinha e o ouro da bisavó da sua mãe, certo? A Goldman elevou a previsão do petróleo devido à interrupção mais longa em Hormuz, estimando o Brent, em média, a $110 por barril em março e abril. Diversas estimativas vêm sendo divulgadas. Alguns afirmam que pode chegar a $150 ou até 200, segundo estimativas exageradas. Talvez seja demais, mas sem uma resolução rápida, tudo é possível. Além disso, o ouro não é só um ativo de guerra. Ele é muito sensível aos rendimentos reais, que sobem, e às expectativas sobre o Fed, que caem. Atualmente, já não se esperam cortes de juros e até já se fala novamente em altas de juros. O dólar está forte. Todo mundo está correndo para o dólar porque é o único lugar onde pelo menos você não vai perder a maior parte do seu dinheiro. Certo. E claro, as condições de liquidez que estão se apertando dramaticamente, especialmente podemos ver evidências disso na bolha de crédito privado, por exemplo. A ideia de que guerra faz o ouro subir é simplista, pois há muitos fatores envolvidos. Quando os rendimentos sobem, ativos sem juros perdem atratividade. Após essa alta histórica e um gráfico insano, faz sentido possuir ouro agora? Não parece o melhor momento para comprar a $5.600, certo? Talvez agora esteja ficando um pouco mais atraente, mas a realidade é que as pessoas gostariam de ter algo que vai pagar 4% ao ano para elas. Em tempos de caos total, isso não é ruim. Você vai superar grande parte do mercado se estiver ganhando apenas 4%. Quando o dólar sobe, o ouro encarece globalmente. Se ambos sobem juntos, os metais ficam pressionados. O choque inflacionário pode superar a busca por proteção, como vemos agora. A prata, claro, vai ser ainda mais afetada. Sempre é, certo. Pessoas estão perdendo a cabeça, fazendo fila na esquina para comprar prata a $120. Descanse em paz, faça uma homenagem. A prata sempre foi um ativo incrivelmente volátil, que não faz nada por anos e, de repente, dispara loucamente. A prata é assim, cara. Mercado menor, menos liquidez, mais volatilidade e menos proteção contra quedas. Prata cai mais que ouro e há menos interesse institucional. Beleza.
A lição dos anos 1970. Vamos falar de história, pessoal. A crise do petróleo de 1973 mostrou que choques de energia podem reacender a inflação, que é exatamente o que estamos passando agora. Espere que a inflação saia totalmente do controle, especialmente se não for resolvida em 1 ou 2 semanas. Temos pouco tempo para evitar que isso cause tantos efeitos em cadeia e quebre tudo a ponto de prejudicar todos, em todo lugar. A inflação pode afetar ações e títulos. A flexibilidade das políticas podem acabar rápido. Ativos reais tendem a superar ao longo de todo o ciclo, mas não sempre de imediato. Certo. Este é um ativo de longo prazo que se move devagar. A crise energética do Golfo supera os choques do petróleo dos anos 1970. Situação atual lembra a instabilidade no Oriente Médio, ameaça ao transporte de petróleo, energia cara, risco de inflação e bancos centrais com pouca margem para aliviar pressão nos ativos financeiros tradicionais. Agora, antes de continuarmos a conversa, pessoal, os preços do ouro e da prata caíram bastante. Se você quer um lugar confiável para comprar ouro e prata, confira a Bullion Star. O link está aí embaixo. Ok, eu já comprei ouro e prata aqui antes e você pode pagar usando criptomoedas, o que é muito legal. Ok, então é em Singapura, sem impostos nem declaração, jurisdição ultra confiável, longe da maior parte da loucura do mundo. Beleza? Taxas baixas e taxas muito baixas para o armazenamento deles. Então você pode realmente guardar nos cofres deles em Singapura, uma das jurisdições mais seguras do mundo. Beleza? E pagar taxas muito baixas para fazer isso e então comprar e vender diretamente do cofre. E novamente, quando você tiver esses lucros em cripto, sem precisar de banco, pode simplesmente comprar ouro e prata pagando diretamente com sua cripto. Bem legal, né? Tem um link abaixo caso queira adicionar metais à sua diversificação de longo prazo. Pode ser o método que buscava. Confira. Obrigado. Essa liquidação é um evento de liquidez. Fundos macro reduzem exposição, modelos sistemáticos reagem ao rendimento e dólar. Posições alavancadas são cortadas e quem comprou tarde no embalo da alta fica preso. Diferente de um verdadeiro colapso na demanda estrutural. Certo. Estamos vendo de novo, todo mundo correndo para as saídas e para o dólar, não necessariamente correndo para o ouro, certo? Além disso, lembre-se, ouro em papel não é ouro físico. Tipo aquele que você compra na Bullion Star, esse é o ouro de verdade, certo? São moedas reais guardadas em um cofre em algum lugar. A maioria das pessoas e do mercado investe em ouro em papel, que é o primeiro a ser afetado. Isso inclui futuros, opções, derivativos, produtos alavancados e posições especulativas. Os humanos viram a beleza do mundo e criaram contratos futuros, opções, derivativos e produtos alavancados. O que há de errado com a gente? O que há de errado com a nossa espécie? Eu nem entendo. Em uma liquidação de ouro em papel, os preços caem rápido, o interesse aberto e a alavancagem diminuem, e a narrativa fica pessimista rapidamente. Isso já pode ser observado. É loucura! É loucura! Enfim, então o que observar a partir daqui? Petróleo. Se o petróleo continuar subindo, a pressão inflacionária permanece. Isso é ruim para literalmente todo ativo de risco no planeta. Certo, não é só o seu Bitcoin, não são só suas ações de tecnologia, é tudo. Certo. O dólar americano, se o dólar continuar se fortalecendo, o ouro enfrenta outro grande obstáculo: rendimentos dos títulos de 10 anos, rendimentos reais. Se os rendimentos seguirem em alta, os metais seguirão pressionados. Isso tudo ocorre simultaneamente. Não é bom, é isso mesmo. O que os traders erraram? Estrutura falsa. Começou a guerra. Compre ouro. É lógico, mas não está funcionando desta vez devido ao risco de inflação e à natureza singular da crise do petróleo no Estreito de Hormuz. Então, a melhor estrutura. Esse conflito gera um choque de energia, esse choque aumenta a inflação, isso adia o afrouxamento e eleva os rendimentos? Isso fortalece o dólar e reduz a liquidez? E quanto à prata? Ok, esse é o ouro. E quanto à prata? A prata ainda faz parte da tese de ativos reais, mas é uma forma mais volátil de expressar essa visão. A prata pode superar quando a liquidez melhora. O ouro estabiliza retornos contra a inflação e o momentum dos metais retorna. Gosto de prata e ouro, sou fã de metais, acho muito legais. Mas pessoal, existe hora e lugar.
Comprar ouro quando havia filas nas lojas e o preço estava a $5.600 a onça não era o momento certo. À medida que os preços caem e a tendência de baixa segue, surgem oportunidades interessantes. O que isso significa? Não ache que o primeiro movimento é definitivo. Ouro e prata caem porque o mercado reprecifica o choque da inflação e taxas. Os preços que causaram a queda agora podem fortalecer o argumento de longo prazo para esses ativos, pois farão o que sempre fazem: flexibilização quantitativa, ou seja, imprimir mais dinheiro. Quando começarmos a ter restrições por falta de combustível, certo, e as pessoas tiverem que ficar em casa porque não há combustível no posto, as coisas vão enlouquecer. Eles vão imprimir tanto dinheiro que todos ficarão tontos, pois sempre fazem isso por não terem opção. Eles têm tão poucas ferramentas restantes porque foram tão absurdamente negligentes e nefastos na forma como administram a economia global, os bancos centrais e a impressão de dinheiro. As ferramentas deles estão acabando. 39 trilhões de dólares em dívida dos Estados Unidos, acrescentando alguns trilhões a cada ano. Isso só vai piorar. Manter ativos reais como ouro e prata, como Bitcoin. A longo prazo, é uma boa aposta, cara. É uma boa aposta. Ok, obrigado. Tchau.